As coisas só vão funcionar quando você tiver um processo criativo. Tá bom, pode ser que eu esteja exagerando um pouco, mas vai melhorar bastante se você tiver um processo criativo. Como eu comecei recentemente a fazer as tirinhas, eu comecei a pensar mais sobre isso, comecei a adotar outras estratégias para o meu processo criativo e resolvi que ia ser bem interessante fazer um vídeo sobre isso. Então esse é o tema que a gente vai abordar hoje, o meu processo criativo. E a proposta que eu trago para vocês hoje é a gente vai fazer junto uma tirinha no tradicional. Por que no tradicional? Porque tem um motivo especial no final. Mas é uma forma de me desafiar também, porque é um meio que faz muito tempo que eu não mexo também e tal, então assim, só para fazer alguma coisa diferente. O que é o processo criativo? Essa é uma parte bem pessoal, eu acho que cada um tem uma forma de chegar num processo criativo que te atende, que te agrada, que você consegue fazer as coisas que você tá a fim de fazer e tal, mas eu definiria mais ou menos dessa forma. Eu acho que o processo criativo são as etapas que você passa para poder realizar alguma coisa criativa, né? Seja escrever um texto, fazer uma imagem, desenhar, fazer uma pintura, enfim, qualquer coisa que você precisa exercer a criatividade. E antes que alguém fale alguma coisa, porque eu não sou criativo e tal, é sempre bom lembrar, a criatividade é uma coisa exercitada. Ou seja, se você sente que você não é uma pessoa criativa, basta exercitar isso que você vai se tornar uma pessoa criativa. Pode ser que algumas pessoas tenham mais facilidade do que outras, pode ser que sim, da mesma forma que tem pessoas que têm mais facilidade para jogar bola, tem mais facilidade para levantar peso, tem gente que tem mais facilidade para organizar coisas, facilidade para dirigir, enfim, tudo que você vai fazer, absolutamente tudo, pode ser praticado e aperfeiçoado e melhorado. Tudo, não existe exceção. Aí você vai falar assim, Moraes, então eu vou jogar bola profissionalmente, eu tô com 40 anos e vou jogar bola profissionalmente. Não, calma aí, também não é assim que funciona, né? Não precisa exagerar o meu exemplo. Então, a parte 1 do nosso desafio, pensar e anotar. Pensar e anotar começa com a observação. E a observação é uma prática que você faz o tempo todo. Você só precisa prestar mais atenção nisso. É uma coisa que eu tô tentando colocar mais em prática também. Ter, assim, a antena ligada o tempo todo, sempre observando o que as pessoas estão falando no meu dia a dia, porque essas coisas podem virar depois um gancho para uma piada, para uma tirinha, para um desenho diferente, enfim. Então você observar é a primeira parte do processo criativo. A segunda parte é anotar. E ao mesmo tempo que você anota, você tem que fazer perguntas. Tipo, por quê? E se? O que aconteceria se isso? E se fosse assim, em vez disso, por exemplo? Quando você anota, você não precisa ser engraçado ou triste, ou enfim, o objetivo que você quer com a sua tirinha. Você não precisa atingir ele na hora que você está anotando lá, você não precisa fazer isso. Normalmente essas coisas vêm depois, quando você exagera um ponto de vista, quando você procura um ponto de vista diferente ou exagera um detalhe. Agora falando especificamente do meu projeto, né, das minhas tirinhas, né, do Bisnaga e Fumaça. Se você não conhece, aqui na descrição tem um link pro Instagram e tal, você pode ir lá dar uma olhada. Uma coisa que me ajuda é o fato de eu ter meus personagens definidos, né. Os dois são gatos, gatos têm um comportamento bem diferente de seres humanos, né, logicamente que eles são outra espécie, mas eles têm um comportamento muito peculiar e isso me ajuda a criar situações onde eu consigo trazer um outro ponto de vista e usar isso para quebrar a expectativa das pessoas. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é pegar um caderninho. Assim, se você quiser, você pode anotar no bloco de notas do computador, no Notion, no bloco de notas do celular e tal, mas assim, eu comecei recentemente a anotar no papel e isso tem feito uma certa diferença na minha vida. Eu tô gostando muito mais de fazer agora. E aí você pega, né, o seu papel, a sua caneta, a sua borracha. Se você precisar de borracha, se não precisar também, tudo bem, tanto faz. Eu gosto muito desse caderninho porque ele é bem pequeno, e é fácil de usar ele, é fácil de carregar e tal. E aí eu anoto ali as minhas ideias e tal, das coisas que eu tô fazendo. Então, vamos começar aqui a anotar a nossa ideia. Qual que é o grande rolê que eu tenho feito para gerar as ideias para as tirinhas, né? Eu tô costumando fazer o quê? Eu anoto uma palavra completamente aleatória. No caso de hoje aqui, a gente vai anotar a palavra tomada. Sim, tomada. Porque eu escolhi uma palavra bem aleatória mesmo, pra gente poder, assim, realmente divagar sobre o tema. Quanto mais aleatório for, melhor é, porque você consegue divagar mais ainda e pensar em mais situações e reviravoltas diferentes e tal. E você vai perceber que com o tempo esse exercício vai ficar cada vez mais fácil. Esses dias mesmo eu tava brincando com a Pitanga, eu falo pra ela, fala uma palavra, daí ela fala uma palavra, eu vou lá e escrevo a ideia pra uma tirinha. E no caso aqui eu escrevi tomada no sentido do objeto tomada, né, onde você conecta as coisas elétricas, certo? Mas poderia ser tomada de tomar alguma coisa, né? Então eu começo ali a anotar as minhas ideias pra essa tirinha. A minha primeira ideia que eu anotei foi a seguinte: ela sempre fica ali perto daquela tomada.
não sei sobre a tomada, mas aquele fio parece ser muito divertido. Qual que é a ideia aqui? É você pegar a visão dos gatos, porque eles são os personagens principais, né? Imaginar o que eles pensam sobre aquela situação e tentar chegar em alguma coisa engraçada, divertida, triste, aterrorizante ou qualquer coisa que você queira causar no seu público, certo? Nesse caso, no primeiro exemplo da exploração, eu fiz ali um finalzinho divertido. Então eu fiz uma carinha de divertido ali em cima, vocês vão ver. Ah, mas a primeira ideia tá boa, eu gostei. Então tá bom, vai lá e faz a sua tirinha com a primeira ideia que você teve e já era, mano. Tá tudo certo, não tem problema. Mas você pode continuar explorando mais ainda essa questão da palavra que você escolheu. E aí na primeira, como a gente teve um final divertido, feliz, eu quis fazer agora um final ruim, um final que o gato não ficou feliz, ele ficou bravo no final. Então a segunda ideia seria assim: a tomada, a fonte de todo o mal da casa, onde liga o aspirador. Mas eu não posso fazer muita coisa. E nisso que ele está falando, ele está lembrando que já tomou um choque. Ou seja, num quadrinho poderia ter uma imagem dele tomando um choque, ficando todo arrepiado assim, entendeu? Porque ele foi mexer numa tomada. E para continuar nessa pegada das emoções, vamos fazer uma que o final é triste. O que um gato pensaria de triste sobre uma tomada? Qual seria uma relação onde ele consegue causar uma tristeza no espectador que está utilizando a tomada no meio? Qual que seria a relação? O que eu pensei? Vocês podem ter pensado coisas diferentes, inclusive se pensou em coisas diferentes, deixa nos comentários. Se eu pudesse ter um desejo, gostaria que não existisse mais tomadas. Assim, acho que ele brincaria mais comigo. Ou seja, o dono dele mexendo no celular, o celular conectado na tomada, e o gato olhando de longe pensando isso. É um final triste, porque você fala assim, putz, o cara não tá brincando com o gato. É uma sacanagem. Isso, do ponto de vista do gato e o nosso, sabendo o ponto de vista dele, deixa a gente mais triste. Esse lance das emoções funciona muito porque as pessoas conectam com emoções humanas. Logicamente, você só conecta com o que você conhece, com o que você sabe que existe, que você sente também. E agora, para fechar, vamos fazer uma de dúvida. O gato tem uma dúvida sobre aquela tomada e ele não sabe direito para que serve e vamos ver o que eu pensei que eu vou falar para vocês agora. Tomada. Não sei como funciona. Deve ser um portal para outro mundo, e aquela deve ser a chave. Vou dar um jeito nisso agora. O que ele tá fazendo? Ele vai tentar pegar um carregador que tá perto da tomada. E quando ele estiver tentando pegar, o dono, a pessoa que estiver perto, vai falar assim: viu, para de zoar meu carregador. De todas as alternativas aqui, eu acho que essa aqui eu achei mais interessante. Na verdade, assim, eu faria de todas. Mas o tempo é curto, não posso ficar aqui, ainda mais que vai ser no tradicional, não dá pra fazer tudo, né? Mas enfim, talvez um dia eu faça as outras no digital. Mas pra hoje, pro desafio de hoje, vamos pegar essa última ideia aqui e elaborar melhor ela no tradicional. Agora, o nosso próximo passo é começar a explorar as thumbnails. As thumbnails são muito importantes para você poder planejar o que você está fazendo de uma forma que não vai gastar muito tempo e ao mesmo tempo vai te ajudar a organizar melhor os elementos da tirinha. Porque vocês sabem, né, nas tirinhas tem balão, tem os personagens, tem o fundo, e se você conseguir organizar isso numa thumbnail, quando você for fazer em escala maior, vai ficar muito mais fácil para você. Então, o que eu gosto de fazer? No primeiro quadrinho, eu sempre gosto de dar meio que uma contextualizada geralzão da cena, certo? Então, por exemplo, ela tá ali de canto, olhando para a tomada, e com o balãozinho dela falando, ah, a tomada lá, não sei o que, eu não entendo como funciona. Aí já no segundo quadrinho dá pra focar melhor no objeto que ela tá falando. No caso, ela está falando de um objeto, então dá pra fazer isso, certo? E eu sempre gosto de, tipo assim, aonde vai ser o balão, eu coloco um número e do lado eu escrevo esse número e o que vai estar escrito nesse balão. Aí eu meio que, tipo, não preciso ficar desenhando o balão ou escrevendo o texto na thumb, porque é muito pequeno, não precisa também, né, ficar escrevendo o texto lá na thumb, certo? Um processo que te ajuda muito a ganhar tempo é você repetir localizações e objetos que você tá desenhando naquela cena. Por exemplo, se eu fosse fazer cada cena um take diferente, de um ângulo diferente, eu ia demorar muito mais para fazer essa tirinha. Então, assim, não é tão inteligente no ponto de vista de gestão de tempo e recurso você fazer uma tirinha onde você tem ângulos diferentes de uma mesma cena. Então, por exemplo, o gato tá lá, a gata, no caso, tá lá olhando para a tomada na parede. O primeiro ponto de vista é tipo assim, a câmera tá meio que atrás da gata, certo? E você tá vendo a tomada junto com ela. É quase um POV do gato. E aí depois na próxima você pega e já muda, você já faz o POV da tomada, por exemplo. Olha o trampo, você vai ter que tirar mais fotos de referência, porque você tem a foto da referência da tomada, aí você vai ter que tirar a foto de referência contrária da outra vista e você vai ter todo um outro trabalho que é desenhar uma outra cena. Visualmente falando, fica muito interessante você fazer isso, porque você vai ter uma variedade muito grande de localizações. Só que é uma coisa a se colocar na balança e pensar se vale a pena fazer. No terceiro quadrinho, que é o quadrinho onde ela percebe o carregador, ou seja, é a chave do portal, eu vou usar meio que o mesmo take do primeiro quadrinho, só que o foco vai ser um pouco mais pro carregador do que pra tomada. Então, dessa forma, eu consigo
aproveitar melhor a mesma vista, certo? E aí no vídeo vocês podem ver ali que eu fiz uma coisa que normalmente eu não faço, mas eu fiz só para ilustrar melhor para vocês, que é o seguinte: eu fiz um quadrinho que eu tirei de fora depois, por isso que eu fiz ele pontilhado assim, é como se só tivesse na minha mente, porque eu queria mostrar ao invés de só falar para vocês que eu pensei nisso. Quando ela fala, vou dar um jeito nisso agora, você tem uma vista de cima, onde você consegue ver o carregador ali na estante, naquele móvel, e você consegue ver a gata de cima. Por que eu resolvi tirar essa cena? Eu poderia muito bem colocar o vou dar um jeito nisso agora no terceiro quadrinho. De novo, a mesma coisa. Fica mais interessante eu colocar um outro desenho de um outro ângulo? Sim. Mas do ponto de vista de tempo, eu ia gastar muito tempo. Isso era só para um take dela falando uma frase, vou dar um jeito nisso agora. Eu poderia muito bem colocar essa frase em outro quadrinho e ganhar tempo. E aí, para concluir, né, o último quadrinho, onde é ela tentando chegar no carregador e tomando, né, aquela orelhada do humano ou da humana. E aí você pode até me perguntar assim agora, por que você escolheu a Fumaça ao invés do Bisnaga para esse quadrinho? E eu escolhi ela porque ela tem a personalidade de curiosa, enquanto ele é rabugento e sem paciência. Então, dependendo da tirinha e da mensagem que eu quero ou da situação que está acontecendo, um ou outro se encaixa melhor. E agora, pro próximo passo, vou pegar uma folha de canson, vou deixar todos os materiais que eu usei aqui na descrição, tá? Se vocês quiserem comprar pelos links aqui, você vai ajudar o canal. Vou pegar essa folha, porque eu vou fazer uma arte final com o nanquim, então eu quero que seja uma folha um pouco mais resistente a esse material, e vou começar a esboçar. Para esboçar, eu vou usar um lápis 2H, um lápis mais firme, que a mina dele não solta tanto carvão na folha. Vocês sabem que esses lápis são melhores para fazer esboço do que os lápis mais suaves. No processo do desenho, eu tento capturar mais ou menos o que a gente desenhou nas thumbnails. Lógico, porque esse foi o objetivo da thumbnail, foi planejar o desenho, certo? E qual é a ideia aqui? A ideia é não pesar a mão para não marcar tanto papel e depois fazer a arte final com tranquilidade. Fiz tudo no olhômetro mesmo, tanto os quadrinhos quanto os desenhos e tal. Eu não fiquei preocupado na distância da borda, da margem, dessas coisas assim, porque eu queria que tivesse uma pegada assim bem manual mesmo, tipo assim, de que foi feito à mão. Então não usei nenhum outro instrumento que não fosse o lápis e borracha, no máximo. Aí aproveitei o momento e gravei uns momentos de ASMR, vou deixar rolando pra vocês, pra dar aquela relaxada, né? Nessa etapa da arte, eu gosto já de colocar os balões e colocar o que as pessoas estão falando, o que os gatos estão falando, os pensamentos e tal, porque aí eu já tenho um lugar onde vai estar aquele balão e aí, tipo, eu não preciso meio que me preocupar em desenhar aquilo, certo? Uma grande diferença entre fazer a tirinha no iPad e ir no papel, agora que eu fiz pela primeira vez, né, eu posso falar isso com segurança, é que no digital eu posso usar artifícios que me ajudam, certo? Que me economizam tempo. Eu posso, por exemplo, copiar uma camada, copiar um elemento de uma camada, jogar na outra, não sei o quê. E isso acelera o meu processo. Aqui eu tive que desenhar a mesma coisa várias vezes, então isso me gastou um pouco mais de tempo, mas foi interessante, não foi uma experiência ruim, não. Depois que eu terminei o esboço, eu decidi dar uma reforçada no desenho com a lapiseira, para meio que ficar mais fácil de enxergar, definir um pouco melhor onde estão os elementos, os personagens e tal. Depois de refinar mais o desenho, vem a parte com o nanquim. O nanquim é uma ferramenta que você precisa tomar cuidado e tal, e nesse desenho mesmo eu cometi um monte de erro, mas tudo bem, eu gostei do resultado final, tipo, não tô preocupado com isso, não tô incomodado, tá ligado? E aí precisa de muita paciência. Uma coisa que eu pensei em fazer, e eu acho que funciona muito bem, é você usar a rachura, usar o nanquim pra também ajudar na composição e atrair o olhar do espectador pro lugar certo. Por exemplo, a sombra dessa parede onde a tomada tá, ela foi feita, mas a sombra não pega na tomada, porque aí você vai ter um contraste mais alto entre a parede e a tomada, ou seja, a tomada ela vai se destacar mais na parede. E é isso que eu quero, é isso que eu queria quando eu tava fazendo esse desenho, porque ela é o ponto focal da nossa história, certo? E aí, para fazer a arte final também usei duas marcas de caneta nanquim, eu vou deixar aqui na descrição. Uma delas tem uma ponta muito legal, que é uma ponta que imita um pincel, e isso me ajuda bastante a preencher grandes áreas de preto, sem ficar ali sofrendo com uma caneta nanquim tradicional, né, que a ponta é firme, de uma caneta mesmo, e aí isso demora muito tempo para você preencher uma área inteira de preto, se você quiser fazer isso. Para fazer a fumaça, eu gosto de deixar alguns espacinhos em branco assim. O motivo disso eu realmente não sei explicar o porquê, mas eu acho que dá uma sensação boa de ver, assim, tipo, que ela não é totalmente preenchida de preto. Diferente de um objeto, quando eu quero fazer ele totalmente preto, eu vou lá e pinto ele de preto. Igual a televisão, por exemplo, aqui no caso desse quadrinho. Lá no cantinho eu preenchi ela bem de preto, e aí, né, uma vez finalizado a arte final, eu posso apagar
aquelas marcas de grafite que tinham embaixo do nanquim, certo? Essa parte tem que tomar muito cuidado, especialmente se você não tá com uma borracha maleável. Eu tinha antes uma borracha maleável, mas ela secou porque eu fiquei muito tempo sem usar ela. E aí ficou simplesmente inviável usar ela nesse momento, certo? Então eu tive que usar uma outra borracha. Só que nesse caso, como o papel ele é grosso, tem uma gramatura alta, você não pode forçar muito a borracha, porque senão você vai arranhar a superfície do papel e pode até tirar a tinta dele. E aí ficou assim o nosso quadrinho, o nosso desenho. Gostei de como ficou. Apesar de eu ter errado algumas coisas aqui, tipo, o quadrinho aqui, uma linha encostou no outro, ficou sem borda. As bordas ficaram diferentes para cada um. Mas tudo bem, é igual eu falei pra vocês, eu gostei que tem uma pegada manual feito aqui, sabe? Uma coisa que foi feito à mão, uma coisa diferente que eu não faço, as coisas no digital elas ficam bem certinhas, delimitadas, não sei o que, eu posso apagar 1 milhão de vezes. Aqui não tem isso, aqui a limitação é a sua melhor amiga, porque ela vai te ensinar a lidar com muitas coisas. Aqui ó, tem umas linhazinhas que passaram aqui a linha passou também, a TV aqui ó, passou a linha do armário, mas tá tudo bem, isso aí eu achei que ficou bem legal, assim, e ficou especial. Ah, e agora eu tenho que falar o motivo de eu ter feito no tradicional. Um dos motivos foi pra me desafiar, e o outro motivo é que eu vou sortear essas artes pros meus apoiadores. Então, se você não é um apoiador, considere se tornar um. Aí você vai falar assim, ah, Moraes, mas aí eu vou assinar lá o seu apoia-se no dia do sorteio e depois eu sair. Tudo bem, não tem problema, você pode fazer isso, não tem erro nenhum. Só que eu boto uma fé que você vai gostar de assinar e ver o que tem lá, e você vai acabar ficando. Porque é bem interessante mesmo, tem um conteúdo exclusivo lá no Apoia-se. Bastidor, tutorial, vídeo exclusivo, enfim, outras coisas que eu vou fazer pro Apoia-se, exclusivo pro Apoia-se. Então, se você não é um, considere se tornar um, e talvez, né, quando eu for sortear essa arte aqui, você pode ganhar ela. Eu vou enquadrar ela, deixar ela enquadrada bonitinho, e vou mandar para um apoiador. Se você gostou do vídeo, se você gostou do que eu te ensinei, deixa aqui nos comentários, o feedback de vocês é muito importante pra mim, porque assim eu posso ir polir melhor os vídeos, trazer coisas diferentes, elementos diferentes e tal. Se você tem um processo criativo diferente, coloca aí nos comentários. Se você faz outra coisa, me conta como que você chega na sua obra final. Valeu, tamo junto por ter assistido até aqui. As redes vão estar aqui embaixo, na descrição, o link do Apoia-se e também os materiais que eu usei nesse vídeo. Demorou? Valeu, tamo junto.